seu tá... Espera que eu já baixei o seu. Oxi, cadê? Peraí, deixa eu achar aqui no Isabela. Isabela. Acabei de baixar, meu. Ah, deve estar no downloads. Ih, lá vem a gata, mano. Vai pra lá, vai. Aqui, apresentação. Deve ser esse aqui. Não! Pronto, tá aqui. Daqui a pouquinho eu troco lá de tela. O que vocês estão vendo? Tá embaçado a mão. Um senhor segurando A uma mão terra. do imperialista. E o que vocês entendem com base nessa imagem? Hegemonia. E o que é hegemonia? Hegemonia, isso daí isso na corrida espacial, professor. Você sabe o que é isso daí? Eu? Professora, mudou, tá mute aí, deu o bagulho. Vocês não estão me ouvindo? Agora tamo. Oxi. Tá bem baixa. Não estão te ouvindo, professora, agora. Olga, sai do computador. Inferno, vai ser fogo com a gata, velho. Eu sofro desse mal Vai, trabalhando. filho, ó, vai pegar a bolinha, vai? Ó, vai lá. Isso. Eu deixei um arsenal de bolinha aqui. Muito bem, aí você falou a palavra hegemonia, Fábio. Você consegue explicar essa palavra ou a gente espera ela chegar? Supremacia de alguma, sei lá, instituição, algum cara, algum país. Sim, então a gente está falando de supremacia, está falando de controle. Por isso que tem essa mãozinha segurando o mundo, né? Peraí que eu acho que alguém entrou aqui. É o Danilo. Muito bem, então a mãozinha está lá segurando o mundo porque está falando de controle, né? A gente estudou isso no 9º ano, só que isso ainda está bem antes lá da corrida espacial, né? A corrida espacial a gente vai ver bem mais para frente. Tem uma outra coisa que vai estar ligada com essa questão do imperialismo, e que vai ser fruto, na verdade, né, dessa competição do imperialismo. Então, só para a gente lembrar, vamos relembrar alguns conceitos que a gente fala, né, que a gente fala de capitalismo, a gente fala de neoliberalismo, e vocês devem ouvir muito isso na internet, porque tem muita gente que discute essas questões políticas e econômicas pelo YouTube, mas eu não sei se essas pessoas realmente entendem, né, o que é isso. Então, só para relembrar, né, a gente estudou o ano passado aquela parte da época moderna, que foi a época que os burgueses ascenderam ao poder, tomaram o controle, né, dos meios de produção, que são as terras, as propriedades, as fábricas, as máquinas. Então, eles controlam, eles são proprietários das riquezas, né? E o objetivo no sistema capitalista é acumular capital. Todo mundo aí, pelo que eu sei, que eu lembro, vocês já jogaram Monopoly, né? Que vocês tinham até um Monopoly muito moderno no 9º ano, que tinha um cartãozinho. Que na minha época era dinheirinho, eterno. Então você tinha... Qual que é o objetivo no Monopoly? Enriquecer e ter o máximo de propriedade possível. E o que acontece com os outros? Os outros falhem. Falhem. Qual que é a diversão do jogo? Você ficar rico, cara. Cobrar. Você ficar rico e destruir os outros. Que nem na vida. Isso. Vocês são doutrinados para ser capitalistas desde criança. Ué. Tá vendo? Então, o objetivo no sistema capitalista é você acumular capital. E quando eu falo acumular capital, não é necessariamente dinheiro. Você pode acumular terras, você pode acumular propriedades. Tem gente que é dona de diversos prédios de apartamentos. Essa pessoa aluga esses apartamentos e ela vive de renda. Ela vive do dinheiro do aluguel. Então, ela herdou dos avós, dos bisavós, dos pais, um monte de coisa, nunca trabalhou, não precisa produzir nada, porque ela vive de renda. Né? Uma pessoa que a gente chama isso de rentista, ou uma pessoa que tem muito dinheiro aplicado no banco, no Tesouro Nacional, e essa pessoa vive de renda. Quer dizer, ela não precisa fazer nada, ela não precisa produzir, não precisa trabalhar de fato, porque ela vive das rendas do dinheiro que ela tem acumulado. Agora, a questão é, a riqueza é infinita? Não, é finita. A não ser que você... Então, como que eu faço para fazer o dinheiro circular? Assim? Tipo assim, uns tem mais, outros tem menos, porque é como se fosse uma balança, né? Aí os proletariados produzem, aí depois, por exemplo, vai para uma loja, aí a loja vende, o dinheiro vai para o patrão, mesmo que o funcionário trabalhe muito, vai para o patrão, aí o patrão
É porque você paga sempre você o... vende sua mão de obra, então você ganha É, sempre o mesmo salário. Agora que vocês trabalham para a Scania, para o Sonda, você sabe útil. que não interessa o quanto vocês trabalham, né? Se você trabalhar muito, ser um baita funcionário, fazer mais do que sua obrigação, você vai ganhar a mesma coisa. É ou não é? A empresa te transforma mó, como que fala? Patriota da empresa, né? Eles... Sim, porque eles têm que Ó, fazer você acreditar que a empresa é sua. uhum. Mas é minha. E aí você ganha para isso? Não. Então como é que ela é sua? Quem é que ganha? Então, se riqueza não é infinita, a gente ou precisa distribuir riquezas, né? Ou você precisa criar riquezas novas. Você precisa plantar coisas novas, você precisa criar coisas novas, e para isso você também precisa de um pouco de dinheiro ali para fazer esses investimentos, né? Então, o sistema capitalista, ele vive de acúmulo. É possível eu acumular eternamente, fazer o meu dinheiro render, 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 minha riqueza render, render, sem que essa riqueza se esgote? Não, acho que globalmente ela pode se esgotar, mas na teoria, assim, tipo, sei lá, sua vida inteira você pode Não, estou fazer falando em render, render. termos políticos, sociais. Ah, não, Você porque tem um é grupo de finito, né? pessoas. Então, Uma hora porque ela... acaba. Ok, então, que nem a história do petróleo. Eu posso usar petróleo infinitamente? Não, Então, o porque que, que eu... acaba. Então, o sistema capitalista ele não é autossustentável, ele não é um sistema econômico que se renova. Ele é um sistema econômico que precisa se reinventar. E aí a gente vai ver essa questão do imperialismo, é essa reinvenção do sistema capitalista, porque a gente teve a primeira revolução industrial lá na Inglaterra, 1700 e tralalá, quase 1800, quando a Inglaterra começou a produzir máquinas a vapor, a locomotiva, aquelas máquinas de tear, começou a produzir coisa pra caramba, vender, ganhar muito dinheiro. Essa foi a primeira revolução industrial. Agora a gente chegou num ponto de crise. A gente chega num ponto que o sistema ele começa a se comer de dentro para fora, porque você explorou tanto os recursos naturais, você acumulou tanto dinheiro que a regra do jogo que é continuar. Se você já fez todos os seus amigos falirem no Monopoly, você vai tirar dinheiro da onde? Acabou o jogo. Então, o sistema precisa se reinventar para continuar funcionando. E aí a gente vai falar da segunda revolução industrial. E aí eu vou deixar a Isabela conversar com vocês. Deixa só eu trocar a tela. Que ela fez um PowerPoint aqui. Filha, eu ainda não olhei, tá? Então vai completamente na confiança aqui. Que eu baixei agora há pouquinho. Eu vou desligar. Medo. Não, qualquer coisa a gente fala. Deixa eu desligar minha cara um pouco para eu terminar minha tapioca. Pronto. Então, vamos lá. Isabela vai falar sobre a segunda revolução industrial. Isabela, quando for para trocar o slide, você me avisa, tá? Fica à vontade. Pode já ir pro lado. Ai, que chique. Mais um. A segunda revolução industrial, ela se iniciou-se em 1850 e entre 1850 e 1870. Finalizou-se no fim da Segunda Guerra entre 1939 e 1945. Ela começou na Inglaterra e depois foi se expandindo para os outros países, como Estados Unidos, França, Rússia, Japão e Alemanha. Pode passar, Pro. O que foi? O ferro, carvão, a energia a vapor, característicos da primeira fase da Revolução Industrial, agora dão lugar a representantes da segunda fase, o aço, a eletricidade e o petróleo. A segunda Revolução Industrial corresponde à continuidade do processo de revolução na indústria, o aprimoramento de técnicas, o surgimento de máquinas e a introdução de novos meios de produção deram início a um novo momento. As tecnologias introduzidas nesse período possibilitaram a produção em massa, a automatização do trabalho
e o surgimento de diversas indústrias, em especial as indústrias elétricas e químicas. Houve também um aumento considerável de empresas e o aprimoramento das indústrias siderúrgicas. As ferrovias expandiram-se, possibilitando o escoamento dos bens produzidos e o aumento do mercado consumidor. Surgiram durante a Segunda Revolução Industrial diversos inventos que modificaram toda a organização social e criaram novas relações, sejam em essas sociedades de trabalho e até mesmo entre o ser humano e o meio. Aqui, para resumir, porque é muita coisa. As causas da segunda, a indústria teve como principal causa os fatores relacionados à Revolução Burguesa, como a Revolução Francesa e a Revolução Inglesa, ocorrido em 1640 e 1850. A Revolução Burguesa foram responsáveis pelo fim do antigo regime e também pelo fortalecimento do capitalismo. O capitalismo financeiro surge durante a Segunda Revolução Industrial, devido à instalação de grandes empresas que passaram a monopolizar os setores industriais e de mercado. O capitalismo passa, então, a uma fase, assim como passa a representar esse período de Revolução Industrial. Pronto. Maravilha. Então, olha só. Se eu trocar aqui, vocês continuam vendo esse, né? Estamos vendo o seu agora. Isso. Não, isso que eu quis dizer, vocês trocaram, né? Dá para ver o outro. Então, muito bem. Como ela falou, a segunda revolução, lembra lá, a primeira revolução industrial tem a ver com aquelas revoluções burguesas, a segunda revolução industrial tem a ver com coisas novas que apareceram. Tipo assim, para você alimentar a locomotiva a vapor, você usava carvão. Carvão é um recurso mineral. Recursos minerais, eles não são infinitos, assim. Eles demoram muito tempo para se formar. E aí, se a gente fica usando sem nenhum controle, sem nenhum tipo de planejamento, aquilo vai acabar se esgotando. Então, a gente vai ter, nessa época, uma segunda revolução. Lembra que revolução é uma grande transformação, né? Uma transformação bem radical. Por isso que a gente chama de segunda revolução industrial. Que vão vir outras coisas novas na indústria. Então, o carvão vai ser substituído pelo petróleo, por exemplo. Outra coisa que vai nascer nessa época é a eletricidade, né? Que vai nascer, modo de dizer, que ela vai ser inventada. Então, você imagina que louca que não era a vida das pessoas na Europa nesse período, quando surge a eletricidade, porque agora você tem luz noturna, agora, não que você não tinha, mas é diferente, a eletricidade é mais prática. E quando eu tô falando você tem, é se você fosse um burguês nessa época, tá? Porque a eletricidade vai demorar um pouco para chegar no povo, né? Então, você vai ter eletricidade, você vai poder sair à noite, ter bares abertos, você vai conseguir ter tecnologias que são movidas à eletricidade, como o rádio, por exemplo, você vai ouvir música gravada, sem necessariamente ser música ao vivo. Os caras vão inventar a fotografia, o telefone, e vão inventar um motor a gasolina que vai dar origem ao nosso automóvel, não ao nosso, mas a ideia de automóvel que a gente tem hoje. Então, eu trouxe aqui eu mostrei esse desenho no 9º ano, que vocês devem ter visto em algum filme de época, alguma coisa antiga, esses bagulhinhos aí, essa lâmpada velha, esse gramofone que gira assim, ó, para ler o disco de vinil, esses telefones antigos. Vocês nunca viram em novela esses telefones antigos? O cara pega e fala, telefonista, quero ligar para não sei onde. Vocês já viram isso? Já. Sim. E não era uma conexão direta, né? Tipo, eu pego meu telefone, ligo e toca na tua casa. Tipo, você ligava, aí atendia uma central. Aí tinha uma mina, né, a telefonista. Era um emprego, gente. E ela conectava, eu quero falar na linha tal. Aí você ia lá, ela conectava a sua linha com a linha tal para vocês comunicarem. E aparentemente essas pessoas conseguiam ouvir as conversas. Louco, né? Dá para fazer espionagem. Muito bem, então essas novas tecnologias que foram inventadas na Europa nesse período vão criar novas possibilidades econômicas para a burguesia. Então agora os caras podem produzir outras coisas, né? Agora a gente pode fazer carro.
E é muito melhor que a carroça. Você não precisa do animal, porque o animal dá trabalho. O cavalo, você precisa deixar ele descansar, ele precisa dormir, ele precisa comer, ele precisa tomar água. O carro, não. Né? É uma máquina. Então, essas possibilidades vão abrir essas novas tecnologias vão para a burguesia, para quem tem dinheiro para investir, é muito bom. Porque agora eu vou investir nessas coisas novas e vou ganhar mais dinheiro, né? Lembrando que burguesia, né? Os burgueses são os donos dos meios de produção. Se você tem uma casa própria, um Corsinha e um emprego de 4 horas semanais, mesmo que você ganhe bem, você não é um burguês, tá? Não chora, mas não é. Você só é um trabalhador que no momento do mercado você consegue ser melhor remunerado. Pode ser que você não seja, mas a partir do momento que as coisas mudem e a sua profissão não esteja mais em alta demanda. Vocês têm exemplos dessas questões de demanda? De profissão? Porque vocês estão no 3º ano, provavelmente vocês estão procurando, né, muitos de vocês querem fazer faculdade e tal. E aí vocês procuram se o curso de vocês é bom de fazer porque tem emprego? Ah, sim. Professora, eu quero fazer e por causa da pandemia, a demanda de psicólogos aumentou demais. Sim. Sim. Então tem profissão que... Minha mãe quer que eu faça algo que dê dinheiro, tipo... Aí é meio zoado, né? Mas tudo bem. Minha mãe também queria, eu fiz história. Tá rico aí. Que isso? Desumilde, hein, pra você. Então, essa é a questão. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu tenho amigos que fizeram ciências da computação, negócio de programação. Essas pessoas, esses meus amigos, são os meus amigos bem-sucedidos, porque eles fizeram a faculdade no momento que ela era o boom, assim, tipo, fazer ciências da computação e engenharia naquela época tinha muito emprego para isso. Hoje, eles ainda têm trabalho de programação, mas é um trabalho mais precarizado. Hoje, tipo, eles trabalham, às vezes eles não têm registro, trabalha de freelance, então você fica meio sem respaldo, né, da lei, sem os direitos, né, que você teria como um trabalhador registrado. Agora, engenheiro, né, engenharia não é uma profissão que se fala mais como se falava quando eu tinha 17 anos. Tem muitas áreas da engenharia que você tem um engenheiro desempregado dirigindo Uber. E a engenharia é uma faculdade cara, é uma faculdade cansativa, pesada. Você tem que fazer um baita investimento de tempo e de dinheiro, a não ser que você passe numa pública, mas mesmo assim é muito estudo que você tem que ter para fazer engenharia. E aí, se o sistema econômico muda, ele se transforma, outras profissões virão, a sua profissão vai ficar obsoleta e você vai dirigir Uber. Então, no sistema que a gente não tem uma garantia, né, de que o nosso trabalho vai ser sempre útil. Bom, enfim, mas o que a Isabela comentou dos psicólogos é verdade. Nunca tanto psiquiatra e psicólogo nunca trabalhou tanto nesse país. Não sei por quê, gente. Conversem comigo. Que não dá pra saber que você tá esperando uma resposta. Que a câmera... Eu desliguei a jossa da câmera e esqueci de ligar. Aí você só falou. O que era a pergunta mesmo? Não, que se dá para perceber que psicólogo e psiquiatra, nunca precisamos tanto de psicólogo e psiquiatra no Brasil. Não sei. Acho que sim, né? Vocês estão bem, com a cabeça boa? Nunca estive, mas... Não. Mas tá pior, né? Tudo bem que a gente sempre foi meio confuso, mas agora, tipo, tá, o quê? Quem ia falar de neocolonialismo era a Camille, né? Que não tá aqui. Então, eu vou continuar. Bom, vou continuar aqui rapidinho. Então, vamos lá. Então, o sistema econômico, né, o sistema capitalista, ele vai se transformar. Então, a gente vai ter novas necessidades, novas demandas econômicas. Qual que é o papel do Estado nisso? Quando eu falo Estado, eu estou falando Estado com letra maiúscula, que é governo, tá? Não é o Estado de São Paulo, é o governo. Qual que é o papel do governo? Se você vive num sistema capitalista, geralmente, quem governa são pessoas que representam os interesses dessas pessoas que têm dinheiro. Então, veja, por exemplo, a questão das nossas eleições, né? Para você ser eleito, para você ficar conhecido, você precisa fazer propaganda. Para você fazer propaganda, você precisa de dinheiro. E onde que você vai tirar dinheiro? Das empresas
que vão te financiar a sua campanha. E aí, quando você é eleito, você meio que tem um rabo preso com essas empresas. Você precisa favorecer essas empresas. Então, isso é um exemplo, né? Então, muita gente que está nos governos, não só no nosso governo, não só hoje, estou falando em termos, né, o sistema capitalista é o sistema predominante no mundo inteiro. São pessoas que representam o interesse da burguesia, né, em favorecer essas pessoas, e não a favorecer e governar para o povo. Porque se fosse para o povo, você, enquanto povo, teria mais garantias de sobrevivência. Você não estaria preocupado, eu não estaria preocupada, por exemplo, se eu vou ter que morrer trabalhando em sala de aula ou se eu vou conseguir me aposentar. Então, eu não tenho mais essa garantia. Então, isso significa que o governo não está trabalhando para mim, que sou uma trabalhadora. Ele está trabalhando para alguém que está ganhando dinheiro. Não sou eu, mas alguém deve estar. Então, cada vez mais, quando essas novas tecnologias vêm, o governo que são representantes dessa classe burguesa, eles vão adotar o que a gente chama de prática imperialista para poder favorecer a sua produção econômica, né? Porque lembra lá, por exemplo, agora eu inventei o carro. Para fazer carro, eu vou precisar de aço. Para fazer carro, eu vou precisar de petróleo para abastecer, para fazer a gasolina. Então, assim, para eu poder continuar criando essas possibilidades econômicas, eu vou precisar de matéria-prima. Só que matéria-prima não é um negócio que cai na sua cabeça. Matéria-prima são coisas da natureza. E tem matéria-prima que não dá em qualquer lugar. Tipo, você não vai plantar coqueiro no norte do Canadá. Não nasce. Porque é uma planta de clima quente. Então, tem certos aspectos da natureza que se desenvolvem num lugar e não em outro. Então, assim, eu preciso muito de metais, né? Metais, né, de minérios. Onde é que tem muito minério no mundo nessa época? Que é um lugar, assim, que fala, menina, quanto minério que ainda ninguém explorou direito. América. A América já tinha sido bem explorada. Bem que os caras colonizaram nós. Que foi a primeira vez que os europeus ganharam. É muito fácil ser europeu. Né? Porque o cara vive num país maravilhoso hoje, que foi construído na base da exploração da riqueza dos continentes americanos, né, do continente americano, e da mão de obra escrava. Agora, nesse contexto, eles vão, de novo, dominar outros povos. A América já tinha sido, né, saqueada pelos europeus muito antes, lá naquela colonização que a gente já estudou. Então, agora a gente vai ver o neocolonialismo, né? Colonialismo de fazer colônias, e a palavra neo, sempre que você vê neo numa palavra, significa novo. Então, é o novo colonialismo. Então, se eu já explorei a América inteira durante 300, 400 anos, escravizamos gente, fizemos o diabo lá, pegamos tudo ouro, prata, os recursos naturais, deixamos o continente lá meio vazio, né? Quer dizer, com gente, mas meio sem recurso natural. Qual que é um outro continente que eu posso dar uma explorada boa agora? A Ásia? Também, mas principalmente a África. Isso que você está vendo aí, vocês estão vendo uma charge, né? Uhum. Tá. Essa charge mostra líderes europeus dividindo a África como se fosse uma comida. E é mais ou menos o que eles vão fazer com a África, né? Porque a África é um continente, gente, que tem minério, uma coisa de louco. E os caras precisam muito daquela matéria-prima para alimentar a indústria deles, lá na Europa. Então, eles vão agora colonizar a África e dividir a África, como se não tivesse ninguém lá, como se a África estivesse vazia. Ah, tá vazio, gente! Vamos ocupar, tá? Então, por não ter todos os recursos naturais, por não ter toda a mão de obra necessária, eles vão invadir outros lugares. Só que assim, eu vou simplesmente invadir um lugar, tipo assim, imagina que eu chego na tua casa e eu bato na sua casa e falo, ó, gente, eu vou entrar porque eu quero usar o seu fogão, porque eu tô sem fogão, eu preciso usar o seu recurso, porque eu não tenho. Aí eu entro dentro da sua casa e faço o que eu bem entendo. Tudo bem? Nada bem. Nada bem. Você acha que seus vizinhos também não vão achar meio ruim? Vão achar meio ruim. Pode ser que até alguém da sua família também ache meio absurdo o que você está fazendo, não pode? Pode? Pois é. Então eu preciso de uma desculpa. Eu preciso de uma coisa bonita para te dizer. Então o que eles vão dizer? Eles vão dizer assim, o povo da África é um povo que não é muito civilizado, né? Eles não têm tecnologia, eles não têm ciência, eles não têm as mesmas coisas que a gente tem. Se nós, europeus, desenvolvemos toda essa ciência, toda essa técnica, é
óbvio que é porque a gente é melhor que eles. Tadinhos, eles são inferiores. Oh, tadinho. Quem não é branco não é muito bom. E aí a gente vai lá, então, vamos fazer uma coisa muito boa para eles. Vamos lá levar a nossa civilização, nosso desenvolvimento técnico, científico para esse povo africano e asiático inferior, atrasado. Vamos fazer uma coisa boa para eles. Então, assim, eu vou entrar na sua casa e usar o seu fogão para o seu bem. É porque você não sabe usar o fogão direito. Você vai ver, eu vou te ensinar a técnica, menina, que, olha, nós vamos fazer uma comida muito melhor. Então, assim, o motivo para invadir, né, a África e a Ásia e colonizar esses países é dinheiro. Né? Precisamos de matéria-prima e precisamos de mercado consumidor. Então, a gente precisa pegar a matéria-prima nesses países e levar para o nosso país onde tem indústria. Aí o nosso povo tem emprego, porque eles trabalham na indústria. E aí nós vamos produzir, como a indústria produz muita coisa muito rápido, nós vamos produzir um monte de mercadoria. E aí a gente vai lá e obriga esses países que estão sob o nosso domínio deles comprar as coisas que a gente fez com a matéria-prima deles. Só que a gente não pode falar isso, porque é feio. Então nós vamos falar que é pro bem deles. Eu trouxe isso aqui que é um exemplo, depois eu comento disso que eu perdi o contexto. Devia ter colocado antes. Deu para entender até aqui? Uhum. Sim. Beleza. Então, como é que esses países vão dividir? Eles vão se reunir num negócio chamado Conferência de Berlim. Tem esse nome porque foi em Berlim, né, na Alemanha. Aí eles vão se reunir lá. Esses países principais, além da Alemanha, a gente tem a Áustria, que na época não chamava Áustria, chamava Áustria-Hungria ou Império Austro-Húngaro. Não sei se vocês lembram desse Império Austro-Húngaro. Vocês lembram? Não. Professora, isso aí tem a ver com a Conferência das Raças também? Aí eu preciso ver, para você, não me lembro se tem a ver com a Conferência das Raças. Não, porque, Talvez. tipo assim, eu vou falar um negócio que tem, tipo, tinha uma Conferência das Raças. Aí, Tá, a gente já será confere que é? questão de data. De nome eu não lembro, aí eu vou ter que conferir mesmo para você. Lá para 1833, 35. Isso até antes. Isso já é até de antes, mas justifica muita coisa. Não, foi quando Porque Humberto você foi pra lá. está darwinismo social. Então é isso, você está na linha certa. Deixa eu só pegar aqui a data da Conferência de Berlim, que eu também não sei de cabeça. Peraí, ó. Conferência de Berlim. Deveria saber, né, professora? 1885. 1885. Então é depois, né? 50 anos depois da que você está citando. Então, a Conferência de Berlim foi uma reunião que países, né, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Noruega, a Holanda e Portugal e Suécia, eles se reuniram para decidir como que eles iam dividir a África. Então, tipo assim, eu me reúno, a Andressa, a Janine, o Danilo, a gente vai se reunir para dividir a casa do Fábio, entre nós. Só que o Fábio não vai opinar. E o Fábio não tá pensando assim em dividir a casa dele, porque ele mora lá, né? Tipo, é útil para ele. E foi isso que os países europeus fizeram. E aí, para fazer essa divisão e invadir a África e fazer da África o que eles bem quisessem, eles vão usar o titio Darwin para isso. Vocês lembram do Charles Darwin? Lembro. Professor, tem 3 matérias que fala dele. 3. Não aguento mais ver esse cara. Geralmente biologia. E geografia também. Geografia também. Por quê? No primeiro ano, quando a gente começou a estudar no primeiro ano, a gente falou de evolução, da transformação das formas de vida na Terra até chegar na nossa espécie. Aí, quando chegou na nossa espécie, a gente começou as aulas de história mais normais, assim, vamos dizer assim, né? Então, a gente falou disso lá no primeiro ano. O Darwin foi um cara que criou uma teoria da biologia. Ele falou da biologia, como as espécies se transformam ao longo do tempo em determinado ambiente. Então, uma espécie, por exemplo, você pensa hoje no urso polar. O que está acontecendo com o urso polar? Ele tá ameaçado de extinção. Por quê? Porque o efeito estufa tá em larga escala, gerando aquecimento global, e aí vai derreter as geleiras daqui umas décadas aí. E o que isso causa pro bicho? Porque ele mora lá, Por né? que isso é Aí, ruim tipo, pra esse... porque ele Tá, mora tudo bem, lá. mas ele não pode morar em outro lugar?
Não, Por porque quê? porque as condições físicas dele determinam que ele é apto a morar lá. E se ele não mora lá, Exatamente. ele não consegue se adaptar em outro lugar. Exatamente, é o que o Darwin fala. Se um determinado ser vivo tem condições físicas adequadas para viver num ambiente, ele vai sobreviver. Se esse ambiente se transformar e essas condições do corpo desse bicho ou dessa planta não se adaptar a esse ambiente, não conseguir sobreviver ao novo ambiente, essa espécie vai entrar em extinção. Então, ele falou isso, é uma teoria da biologia. A biologia é uma ciência que estuda a natureza, as coisas da natureza. História, geografia, sociologia não estudam coisas da natureza, estudam coisas que o homem cria. O que é o darwinismo social? Fábio? Salve. Aí, então, calma aí, vou começar então, calma aí. Não me preparei pra ser do nada assim. Bom, Ai, vamos lá, calma aí. desculpa, Foi sem aviso prévio, né? Foi tipo, só fala aí. Calma aí, perdão. então, o darwinismo, primeiro que nessa época havia várias teorias, né, raciais e tal, mas o darwinismo social foi a que, tipo, mais, como que eu posso dizer, mais fez sucesso, assim, né? Aí, essa teoria, tipo assim, ela tipo, acreditava que as raças eram como se fossem fenômenos, né? Como fenômenos essenciais e coisas do tipo. Aí eles faziam, tipo, uma pirâmide, né? Que, tipo assim, no topo da pirâmide tava os homens brancos, e embaixo da pirâmide, na parte mais de baixo, estavam os indígenas e os negros, né? Aí eles acreditavam que. Eles tinham uma teoria lá também, que, tipo assim, eles acreditavam que as raças eram tão distintas que elas teriam surgido de maneira diferente em vários locais do mundo, entendeu? Tipo assim, os africanos não surgiram do mesmo jeito que eles, assim, eram outros Como se humanos, assim. nós fôssemos de outras espécies. Tipo isso. Mas passou o carro do ovo aqui, ó. Não sei se dá pra prestar, ó. Não, tá tranquilo. Aí, tipo assim, eu vou falar principalmente no Brasil, né? Essa teoria se perpetuou tal. Aí ela chegou no Brasil e, tipo assim, existiam vários, não filósofos, tinha um cara, filósofo médico e tal. E aí essas pessoas, elas falavam que a mestiçagem levava à degeneração. Tipo assim, além de falar que os africanos eram inferiores, eles falavam que, tipo assim, a mestiçagem era pior ainda. Principalmente no Brasil. Misturar era tipo estragar o homem branco. É, e, tipo assim, essa degeneração, ela poderia, tipo, ser aprendida a partir de estigmas, né? E tinham dois, tipo, tinha os estigmas sociais e os estigmas biológicos. Eles acreditavam que os estigmas sociais eram como, tipo, sei lá, loucura, epilepsia, coisa do tipo. E os estigmas biológicos seriam, aí vai entrar na parte mais fenótipa, que é tipo assim, eles acreditavam que os negros tinham, sei lá, a testa não, o crânio menor, mais avantajado, coisa do tipo. Leva pra Aí, tipo assim, eles acreditavam também, como a professora disse aí, que a cultura europeia era a prova viva de que eles estavam certos, porque eles falavam, ó, a gente é superior, a gente, tipo, sei lá, tá fazendo ferrovia tal, a gente é mais dotado do que as outras sociedades, as outras culturas são inferiores, logo, a gente é uma raça superior. Aí, isso também, eu anotei, promoveu muito também o neocolonialismo, porque acreditando que eles eram uma raça superior, era a mesma hipótese que o Aristóteles, eu acho, tinha. Que, tipo assim, nossa raça é superior, então a gente vai fazer um favor de escravizar, de invadir e coisas do tipo. E isso se predominou muito pela África, esse neocolonialismo. Aí no Brasil, não lembro se foi no Brasil, não foi no Brasil ainda. Tinha um cara lá, que eu esqueci o nomezinho dele, que ele fez tipo assim, ele publicou um estudo que era a antropologia criminal. Ou seja, que falava esse estudo? Que, tipo, era lei prender as pessoas pelo fenótipo, ou seja, se a pessoa era negra, ela era presa antes mesmo de, sei lá, sem fazer nada, ela já era presa, entendeu? Porque eles acreditavam O muito nessa. fenótipo são as conjunto de características da sua Isso, natureza. isso. Aí, bom, esses modelos, eles geraram, todos juntos, geraram igualmente a teoria da eugenia. A eugenia como posso explicar? É uma teoria nazista que não surgiu no nazismo, mas ela se perpetuou lá, né? Vai Mais lá. basear o nazismo lá na frente. Baseou nela, então. E essa teoria, ela, tipo assim, como que eu posso dizer? Ela busca produzir uma seleção de certas pessoas nas coletividades humanas. Tipo, deu pra entender, né? Tipo, ele pega uma sociedade, aí ele estipula, sei lá, que nem o Hitler, isso aqui é raça pura, isso aqui é o certo e fora disso
a gente vai matar todo mundo. É tipo isso. E aí, essa eugenia, acho que foi lá para 1883, ela foi decorrendo, né? E aí, tipo assim, dela surgiu a teoria aqui no Brasil, que foi do mano J.B. Lacerda. Que aí, tipo assim, ele que perpetuou a teoria do branqueamento aqui no Brasil, né? Que ficou muito famosa aí, Uhum. e tipo, tanto que ela ocorreu, realmente, o Brasil tentou branquear o país, né? O governo brasileiro. Sim, a gente discutiu isso no segundo reinado, quando os imigrantes vêm substituir a mão de obra africana. Isso, ó. Aí, esse João Belacerda, ele escreveu uma tese. Ah, esqueci o nome da arte do cara. Acho que é Revolução de Khan, alguma coisa assim. Ele escreveu uma tese em que se o Brasil abrisse as portas para esse tal branqueamento, em 3 gerações o Brasil, a população inteira do Brasil conseguiria ser branca. Ou seja, de acordo com lá os estudos, ele fala, se a gente branquear todo mundo, a gente vai ser uma raça superior e tal. Por isso que ele falava que a mestiçagem era degeneração e que na eugenia, tipo, só branco poderia só casar com branco e negro só com negro, entendeu? E essa Uhum. tese, tipo assim, tipo, esse cara, ele perpetuou não só pelo Brasil, ele foi para a Conferência das Raças lá na Europa e aí ele começou a espalhar lá também essa coisa, né? E aí também a teoria do branqueamento ganhou mais força por causa disso também, né? Porque ele foi lá. E, professora, pesquisa um negócio aí, professora. O quê? Pesquisa aí, calma aí, propaganda. Caraca, como que é o nome? Propaganda racista Mac. Bom, e tipo assim, Gente, peraí. se não tiver também. Ó, aí, ó, tá vendo? Temos só nós, Fábio. Pelo jeito. É o jeito. Ó, tipo assim, essa tese ela não se perdeu nos tempos, mas, tipo assim, muitas vezes esses estereótipos e preconceitos, eles atuam, como pode dizer, de maneira pretensamente invisível, né? Como é no caso aí. Não essa aí, Mas professora, por essa que aí, ó. que Essa é daí de cima, ó. essa? É isso. Pô, tá na cara. Mas esse aqui. Peraí, isso daqui não foi feito. Isso aqui tá. Esse É assim. diploma com a mão branca é feito. Não. É a propaganda deles na TV, televisão. Ah, mas é do governo do Bolsonaro, gente. Então, essa propaganda a gente pode ver que, tipo assim, o diploma significa que você se formou num curso superior, né? Então é como se fosse, tipo assim, você entra negro e. Não entra negro e sai branco, mas, tipo assim, deu pra entender, né? É que eu não sei explicar muito bem Sim. essa parte. Ó, não é Brasil, país de todos. Como é que é? Brasil, Pátria Amada Brasil. Pátria Esse cara Amada lindo. Quem é esse Brasil, cara aí, professora? crianças. Cara lindo. Ó, olha isso aqui. Pátria Amada Brasil, governo federal. É Pátria Amada Noruega, né? Né? Só os. Pátria Amada Suíça. Pátria Amada Brasil? Eu queria perguntar para as pessoas como é que vocês se sentem quando a gente discute essas questões de racismo, mas eu não sei se as pessoas estão aí. Ó, a Andressa já. A gente tá, professora. Então conversa com a gente. É que eu tava comprando quantas vezes o Fábio tava falando, tipo assim. Nossa, eu tô com essa mania. Eu sou tipo Eu me assim. perdi. Não. Eu cheguei Eu, na parte da receita e me mano, perdi. eu tô falando muito, tipo assim, realmente, mano. Nossa, você é louco. Não Tô tem falando. José problema. Carlos. Ó, Como é o que vocês José se Carlos sentem quando a encheu o gente saco do discute? Fábio, tipo. Perdão, fala, Madá, eu te cortei. Não, eu só tava falando, tipo assim, o José Carlos, ele me enchia o saco, porque quando eu falava muito tipo. Aí eu comecei a parar de falar tipo por causa dele, eu fiquei traumatizada. Não, tudo bem, não tem problema. Eu estou preocupada da gente compreender as coisas. Vocês estão compreendendo as coisas? Sim. 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 Quando a gente discute Sim. essas questões, né, de como os caras constroem as ideias que justificam que uma raça é superior à outra. Porque assim, gente, quando você está falando de raça, a gente usa esse termo raça, mas não é um termo biologicamente adequado, porque raça é quando você tem na mesma espécie. Tipo assim, teve um tempo lá atrás, que os seres humanos, nós, seres humanos de hoje, né? Os Homo sapiens, a gente habitou o planeta ao mesmo tempo, por exemplo, que o homem de Neandertal na Europa. Então, se a gente vivesse, né, hoje, com outros gêneros, né, da espécie Homo no mundo, a gente poderia dizer outra raça. Né? O homem de Neandertal é uma outra raça de ser humano. E, de fato, eles eram outra raça de ser humano. Só que eles estão extintos.
A gente tem diferenças físicas, de cor de pele, de cabelo, de olho e tudo mais, mas essas condições têm outra explicação, né? Tem explicações da ciência que explicam essas diferenças de cor de pele e tudo, quando o ser humano começou a se espalhar pelo mundo, né? E aí os organismos foram se transformando conforme se espalhavam pelo mundo. Mas a gente é da mesma espécie, assim, tipo... A gente não é de espécie diferente, assim. Não é porque você tem outra cor de cabelo, outra... Todo mundo é homo sapiens sapiens. Todo mundo é homo sapiens sapiens, a gente é todo mundo da mesma espécie. A gente não tem essa... E esse termo raça, a gente fala muito, mas não é adequado. A gente não é cachorro, tipo, não é pincher e pitbull. É uma certa etnia, né? Certa etnia, quer dizer que etnia é do grego povo. Então, quando você fala ele é de uma etnia diferente, significa que ele é descendente de um povo diferente. Isso, beleza, realmente, eu sou descendente de um povo, você, a Nayane é descendente de outro povo, a Isabela deve ser descendente de outro povo, então cada um é descendente de um povo, tem gente que é descendente de povo árabe, então tem determinadas características físicas. E essas características físicas, elas vão permanecendo, porque geralmente as pessoas, elas vão se casando e procriando com as pessoas dentro da sociedade dela. Né? Então você tem lá os árabes, eles são parecidos porque eles vivem juntos e eles têm filhos entre eles, e aí você vai passando essas características para frente, porque é genético. A partir do momento que a gente se mistura, você miscigena, né? E aí você vai perdendo essas características de povos isolados, porque a gente não é mais povo isolado, a gente é uma sociedade que se mistura muito, que viaja muito, que migra muito. E o que os europeus estão fazendo aqui, e não é a primeira vez, e não vai ser a última, porque o nazismo, que a gente estudou e vai estudar de novo na Segunda Guerra, os caras vão pegar isso e fazer assim, ó, sem limites. Sem limites, né? Não que aqui teve muito limite. A África é um continente extremamente explorado. Pelos europeus, especialmente pelos europeus, desde 1400 e pouco. Então, primeiro a gente vai para a África, captura, né, negocia, enfim, africanos para vender de mão de obra escrava na América. Agora a gente vai... Agora que a gente perdeu a América, a gente vai na África, porque é lá que estão os recursos minerais que eu preciso para a minha indústria. Então, deixa eu voltar aqui. Então, como o Fábio estava explicando para a gente, eu vou continuar aqui, o que eles dizem? Que ser branco, né, o branco europeu é superior. Não só por ser branco em si, mas é porque, olha só, como o Fábio disse, a nossa civilização, o nosso desenvolvimento é prova viva de que a gente é superior. Então, os asiáticos, os africanos, os indígenas, né, os povos nativos da América, os povos nativos lá os aborígenes australianos, né, mestiço, essa gente é inferior, porque se eles fossem bons como a gente, eles tinham criado o que a gente fez. Então, os europeus falam assim, ó, o ponto de referência do mundo, daquilo que é bom, daquilo que é certo, somos nós. Então, aquilo que a gente fez, aquilo que a gente criou, é o certo, é o bom. As outras pessoas estão erradas. Então, assim, como se a civilização, as outras civilizações não têm valor por si mesma, porque o valor é nosso. Então, assim, como o Darwin dizia, em termos biológicos, a espécie que não se adapta, que não é mais forte, mais inteligente, ela vai acabar sendo extinta. Então, como nós somos uma raça superior, a gente vai fazer isso também com os outros países. Então, o meu país, ele é mais forte, eu tenho mais armas, eu tenho guerreiros, então eu vou invadir a África e eles não têm a mesma organização que eu, então eu vou conseguir subjugar os reinos africanos à minha vontade, isso é seleção natural. Só que o que é o darwinismo social? É você pegar uma teoria da biologia e aplicar nas relações humanas, e isso é extremamente de mau caratismo, porque as teorias, elas servem, tipo, você tem teorias da física que você não aplica em história, porque são ciências diferentes. Então, o darwinismo social é uma teoria científica, e eu botei entre aspas, porque isso não é ciência nem aqui nem na China, é uma teoria para legitimar o racismo, para tornar o racismo uma coisa legal. Falar, olha, gente, realmente, ó, qual que é... Eu sou branco europeu, eu desenvolvi tudo isso, e eu sou a régua que mede o mundo. Se você não for como eu, tanto em termos de sociedade, em termos de características físicas, em termos de invenções, em termos de organização, em termos de religião, porque eu, branco europeu, inventei o cristianismo. O cristianismo é religião certa. Então, todo mundo que não é o que eu sou, tá errado.
E aí eu tenho a missão civilizatória. Olha como o branco europeu é bonzinho. É uma graça, né, gente? A missão civilizatória, ou o fardo do homem branco, como eles gostavam de chamar, é essa obrigação que os brancos têm, essa obrigação terrível que os brancos europeus tinham de levar coisas maravilhosas para os povos inferiores. Ai, professora, Ah, eu tava pesquisando, tipo assim, acho que o próprio Darwin fez citação teve um livro dele, A Origem do Homem, que ele mesmo fez uma citação, não citação, mas tipo assim, ele mesmo aplicou a evolução dos bichos, tipo, não a evolução dos bichos, mas ele mesmo aplicou essa teoria dele no mundo social, tipo, aí ele foi... o Darwin também não era, o Darwin também era um homem branco, europeu. Aí, professora, Inglês, né? uma dúvida, essa é a revolução aí que se deu, tipo, na depressão? Que revolução? Segunda? Não, não. A depressão, a Grande Depressão, é 1929. Não, mas não teve uma depressão também? Tipo, outra depressão? Teve uma grande depressão capitalista, que foi em 1880. Foi. Sim, e aí está. Mas não, é que a Grande Depressão é a de 29. Ah, grande. A Mas, Grande Depressão, a quebra da Bolsa de Nova York, é a de 29, que é a que vai gerar a Segunda Guerra. Essa aqui é porque você teve uma depressão, porque você teve uma crise econômica. E aí o capitalismo se reinventou. E essa reinvenção do capitalismo para continuar sobrevivendo é o imperialismo, que é você ir em outros países. então, mas não Pra teve, tipo você... assim, Ah, um bagulho que eles investiram, acho que muito em tecnologia, aí chegou um ponto que, tipo assim, os salários eram muito baixos e ninguém conseguia consumir. Não teve sim, uma fita dessa? sim, isso é 29. Foi 29? É. A que a gente estudou e que a gente vai estudar de novo é a de 29, porque a de 29 é a maior crise econômica que o capitalismo já teve. O capitalismo já teve enormes crises, mas a de 29, até hoje, menina, que nós vamos ver os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que era o coração do capitalismo, quebrou num grau que as pessoas... Eu vou mostrar fotografias da época da Grande Depressão. Assim, tinha famílias nos Estados Unidos que vendiam os filhos. Caramba. Chegou num ponto, assim, de miséria mesmo. Mas é porque o sistema, ele tem dessas. Não é um sistema autossustentável, um sistema que funciona nele mesmo. Não é um sistema planejado, que você usa os recursos naturais com planejamento para que eles não se esgotem, que você produz aquilo que as pessoas precisam para não ter uma superprodução, para não gerar crises, que você produz tudo que as pessoas precisam para sobreviver. Isso não chama capitalismo, isso tem outro nome, eu não vou citar, porque aí eu sou julgada. Porém, nesse sistema, o objetivo é fazer dinheiro. Então, eu vou explorar a natureza loucamente, porque eu quero produzir loucamente, eu quero ganhar dinheiro loucamente. Só que aí você tem um problema, porque ele se esgota, ele se devora de dentro para fora. E aí, quando ele se esgota, ele se reinventa. E aí, ele se reinventa da maneira que dá. E a maneira que deu foi fazer o que eles fizeram com a África e com a Ásia. Putz, de novo, Cristiane, você errou? Desculpa, apertei o botão errado. Explica para mim aqui essa charge aí, o fardo do homem branco, a missão civilizatória europeia. Ah, de tirar o povo entre aspas, onde eles estão pra, tipo, levar a evolução pra evolução tecnológica e tal, E pra qual que é a eles, assim. evolução? O que está lá em cima escrito? Civilização. Ah, Civilização. O civilizar o povo não povo. é civilizado. Então, não importa que essas pessoas tenham uma maneira de se organizar, uma maneira de sobreviver, elas têm a religião delas, a cultura delas, elas tinham tudo, como eles eram civilizados. Só que eles não eram europeus, então os europeus chamavam aquilo de não civilizados. Professora, você não acha que, tipo assim, esse nome, missão civilizatória, acho que, tipo assim, você não acha que, tipo, eles colocaram só... Porque, né, não é possível que alguém acreditasse que a missão Então, civilizatória era não era isso que eu só, ia tipo, perguntar para vocês. Vocês acham que persuasão, as assim? pessoas realmente acreditam nisso? Porque, assim, acreditar nisso deve ser muito conveniente, porque você não se sente uma pessoa ruim. Porque ninguém gosta de acreditar que é uma pessoa ruim, todo mundo se acha uma pessoa boa. Você pensa na galera que acha que tem que pegar bandido que rouba celular e dar tiro na cabeça. Essas pessoas se acham pessoas boníssimas. Elas acham que o celular delas, de R$800, tem o mesmo valor que a vida de um ser humano, que elas podem matar essas pessoas. E aí elas criam justificativas para explicar o porquê que elas acham que essas pessoas merecem levar tiro na cabeça.
hoje, eu acho que as pessoas realmente acreditam nisso como uma forma de se justificarem para não se sentirem pessoas ruins. Porque a partir do momento que você se identifica como uma pessoa ruim, é complexo, porque ou você se aceita enquanto, vamos dizer, uma pessoa ruim, enquanto um vilão, ou você tem que se transformar. Você tem que virar, vai trabalhar para ser uma pessoa melhor. Mas, tipo, como que se transforma quando todo mundo é, tipo, a mesma coisa? Fala de novo. Como se transforma quando, tipo, todo mundo é a mesma coisa? Tipo, Como que você, enquanto ser humano, enquanto a sociedade é uma coisa, como que você, enquanto uma unidade de pessoas, se transforma. não, tipo assim, a pessoa não vai ter base, né? Pra achar que ela é ruim. Todo mundo tá, Então, tipo, não. acreditando nela. E é por isso que a gente tem, mas assim, você tem os conflitos hoje. Vocês cresceram, vocês passaram a adolescência de vocês vendo conflitos na internet, gente discutindo dar tiro na cabeça ou não de um ladrão de celular, prender mulher que faz aborto, matar pessoas, pena de morte para todo mundo, inclusive aqui no Brasil, que só morre pobre e preto, foda-se. Então, assim, vocês cresceram com esses debates. Então, a gente tem uma sociedade dividida entre pessoas que não querem atirar na cabeça de ladrão de celular e pessoas que acham que têm esse direito e justificam com a Bíblia ainda. Porque eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa de Deus, o não matarás, eu pulei. E aí eu leio outra coisa. Tanto que os europeus, não só eles vão explorar os países africanos, como eles vão levar o cristianismo. O cristianismo é uma religião de branco, é uma religião de homens brancos, europeus, foi criada pelos europeus brancos. Por isso que o Malcolm X, e a gente vai falar dele de novo esse ano, que era um cara do movimento negro, ele se converte ao islamismo. Porque ele fala, mano, o cristianismo é uma religião de branco europeu, e o branco europeu, através da colonização, impôs a sua religião sobre o resto do mundo. Como eu sou um homem negro, eu quero ter uma religião que não é imposta por brancos europeus. E ele muda de religião por causa disso. Então, os europeus, gente, hoje o mundo tem uma maioria cristã, a América é um continente extremamente cristão, a África é um continente extremamente cristão, porque os europeus nos colonizaram e impuseram suas religiões sobre a religião dos outros povos, porque o cristianismo é o certo e a religião dos outros povos é errada. E aí eu vou levar, ó, meu fardo aqui, ó, eu carregando essa gente feia, ó, asiáticos, árabes, negros, vou carregar toda essa gente, ó, para superar a ignorância, a barbárie, a brutalidade, e vou levá-los ao caminho da civilização, que é viver do jeito que eu vivo. Porque eu sou a régua que mede o mundo. E eu sou branco. Ficou claro isso? Ficou. Claríssimo. Como que vocês se sentem em relação a isso? Ah, sei lá, reflexivo, me sinto... Sei lá, nunca parei pra pensar, não. Como eu sinto. Pensa, olha as justificativas. E aí você começa também a aplicar isso para o mundo ao seu redor. Quais são as justificativas que são dadas hoje pelas pessoas que controlam o mundo hoje para te convencer que você trabalhar 12 horas por dia até morrer é certo e bom? Presta atenção. Porque esse tipo de discurso que justifica a exploração de um homem sobre o outro não é uma coisinha pontual. Ela se repete. E você tem que ser capaz não só de fazer uma prova para mim, falando, foi na 1900 e pouco, foi o darwinismo social, que justificou a exploração do homem branco europeu sobre outros povos. Mas você acha que um dia vai acabar? Como assim? Exploração? Exploração. Então, eu acho que acabar com a exploração do homem sobre outro homem requer esforço, Fábio. Requer plano, requer estudo e requer ação das pessoas que não querem nem servir nem ser servidas. Não adianta você desejar o fim da exploração. Desejo o fim da exploração desde que eu sou adolescente. E eu tô aqui desejando que nem uma otária. Por quê? Porque eu não sou organizada, eu não faço parte de grandes movimentos, eu não faço trabalho de base, eu não vou conversar com um trabalhador em porta de fábrica, eu não vou conversar com as pessoas na periferia, e deveria ser o que eu faço, eu deveria fazer isso. Porque se eu estudo tudo isso, por que eu faço com todo esse estudo que eu não compartilho com as pessoas? Por que ele serve? Mas por que não?
Como assim? Por que você não faz? Porque eu acho, vou fazer a meia-culpa também. Nós, vamos dizer, a nossa esquerda, as pessoas que pensam como eu, nós somos extremamente desorganizados. A gente não move nem reunião de condomínio. E é por isso que você tem o governo que você tem hoje. Entendi. Isso requer um esforço real. Então, assim, já Mas você passou acha da que, tipo hora assim, de eu me filiar a um partido, já passou da hora de eu passar a ir no sindicato bater boca com os velhos. Mas como o Danilo falou semana passada uma coisa, né? Que você está confortável na sua vida e você vai levando. E é verdade. Esse negócio desse governo foi o que mais me incomodou ao longo da minha vida. Eu falei, não, mano, que ponto chegamos? Os caras estão falando de mamadeira de piroca. Acabou. A civilização acabou. Porque antes eu me conformava muito mais fácil. relaxa pra você, 2022 eu vou votar, entendeu? Vou. Então vamos ter que fazer milagre, né? Não é só votar, Não, milagre. minha mãe já convenci, já, entendeu? Já cheguei ontem e falei, A ó, sua mãe entendeu? é fácil de convencer. Vai falar com a minha mãe. Minha Vou te avó dar esse também. desafio. Bicho, é mesmo, a sua é treta, hein, professora? Boa sorte. Se eu convencer minha mãe a anular o voto dela, já tá. Rasga o título dela. Não Taca adianta isso fogo. do título, é só documento com foto. Rasga ela. Enfim, gente, vocês têm aula agora às 11 horas hoje? Infelizmente, com o Não, Haroldo. Não, eu tenho. eu não. Ixi, porque então assim, Madá, vou ter que te deixar para a semana que vem. Você vai me matar? Não, pode ir, Não, professora, eu pode ir, também dá nada. Dá Não, nada. porque eu não vou, eu acho que eu não vou 11 horas chegar no ponto da Madá explicar. Porque eu Também quero porque bater. a Lari apresenta comigo semana que vem, fica melhor. Isso, aí isso, eu vou fazer isso, vou deixar bem para o começo, vou chegar até aí. Então, muito bem, vamos continuar aqui, ó. Então, a gente está falando do fardo do homem branco, aí eu vou mostrar para vocês, né? O neocolonialismo, né, vai gerar a partilha da África e a Ásia. Então, isso que você está vendo é um mapa da África dividido em territórios entre os países europeus. Esse mapa, eu achei que ele está bem feitinho, mas eu odeio mapa que pinta território de azul. Eu quase apanhei da minha professora de geografia na quinta série, porque eu pintei um paizinho lá de azul. Então, não se pinta território de azul. Mas, enfim, você vê que os países europeus que participaram da Conferência de Berlim dividiram a África entre si. Esse pedaço é para mim, esse pedaço para você. Por quê? Porque eu tenho, né, mais exército que você, não mexe comigo. E aí os caras vão lá e dividem a África entre si, não é uma gracinha? O único território que fica sem domínio a priori é esse território que está aqui em branquinho, aqui pertinho do Oriente Médio. Não, Sudão, acho que foi mais para cá, mais no vermelhinho. Deixa eu ver, acho que é Eritreia o nome, era Eritreia. Nossa, Eritreia hoje é tipo full extremista, ditadura. Mas a África a gente vai estudar também, todas as consequências. É isso mesmo. Aqui, ó. Esse território aqui, ó. Eritreia. Acho que é o único, né, do mundo, tipo assim, que tem uma ditadura de extrema direita, né? E aqui tá ótimo, né? É a Arábia Saudita. A Eritreia eu não sei, eu acho que a Eritreia nem chama mais Eritreia. Aí eu precisaria ver aqui, porque a África mudou muita treta, os países da África. Nossa, se eu precisasse desse país, eu ia ser preso de... Mas um país que tem uma ditadura fundamentalista, né, muito grande, é a Arábia Saudita. Mas aí, como eles têm negócios com os Estados Unidos, lá ninguém vai levar a democracia. A gente só leva a democracia onde convém para nós. A gente só leva a democracia onde tem petróleo. Aí, É uma quando, coincidência. aí quando a população invade o Senado, aí todo mundo fica, não, mas aí é outro caso. Mas vocês percebem esse papo norte-americano, como eles são imperialistas? Vamos levar a democracia para onde? Para países que nós temos interesses econômicos. Não é a mesma coisa de eu falar, eu vou invadir a África, dividir a África. Por quê? Porque os coitadinhos não têm rádio. Vamos reclamar de Cuba. Vamos lá, porque Cuba não vive da maneira que a gente quer. Vamos boicotar Cuba. Por quê? Porque em Cuba não tem McDonald's. Então, sem ter uma justificativa bonita ainda, às vezes, porque muitas vezes aqui no Brasil, tudo em nome de Deus, né? Porque aqui no Brasil, você falou Deus, o povo morre de medo, né? Não sei que Deus é esse que as pessoas têm medo. Mas, enfim. Então, aqui a África partilhada e a Ásia partilhada. Né? Então, você vê... E aí você vai ter um outro país imperialista, que é o Japão. O Japão vai entrar nessa treta aí, nessa briga de se industrializar e de pegar matéria-prima.
E aí o Japão vai ter muita treta com a China, e o que vai começar a explicar por que japoneses e chineses não se dá. Por isso, quando você chama um chinês de japa e um japonês de China, além de ser racista, eles não gostam, porque os países não têm uma história muito legal, né? O Japão invade a Coreia, o Japão invade a China, e não é uma invasão assim, ai, licença, gente, vim pegar aqui um minério, né? Foi uma invasão cruel, horrorosa. Então, assim, eles não têm uma história muito bacana. Então, a Oceania aqui, perdão, a Ásia também vai ser partilhada, então vai ter posse da Inglaterra, posse da Holanda, e o Japão também vai ocupar partes aí da Ásia, né? Então, vocês querem uma pergunta? Vou mostrar uma foto para vocês, já mostrei, vou mostrar de novo, uma pequena amostra, né, da civilização que os europeus levaram para a África. Olha que bonito. Por que arrancou a mão? Eles disseram que... Porque a Bélgica era um país governado por um cara chamado Leopoldo II. O Leopoldo II, ele era sádico, ele era louco, ele era um assassino psicopata. A Bélgica tinha uma posse na África que ela ganhou lá, que ela pegou para ela na Conferência de Berlim, que a gente chama, que na época chamava Congo Belga. Hoje nós temos, você tem 2 Congos ali, nós vamos falar do Congo mais para frente, depois, mas essa região é onde hoje chama República Democrática do Congo. E chamava Congo Belga quando era domínio dos belgas, óbvio. E aí, foi um domínio que não foi um domínio licença, né? Não que os outros pediram licença, mas o Leopoldo II, ele era muito sádico. Então, assim, o povo belga sofreu muito na mão do governo belga. Então, assim, quando um africano, quando um congolês, vamos dizer assim, né? Quando alguém que vivia nas terras que o Leopoldo II dominava era insolente, desobediente, ou então, quando essa pessoa não atingia a cota que ela tinha que atingir. Então, eram motivos diversos. Mas, por exemplo, lá, você vai ter que colher a matéria-prima lá, acho que era borracha. Você vai lá colher para mim. Porque sim, porque eu sou branco e você não é. Sou superior. Quando a pessoa não atingia as metas, como punição e para ser exemplo para os outros trabalhar desesperadamente, eles amputavam as pessoas, eles cortavam mãos e pés das pessoas. E elas tinham que continuar trabalhando depois, né? É lógico, senão como é que você vai viver? Mas como que elas faziam? Quer ver? Tem uma foto, não sei se eu vou achar agora, mas tem uma foto, Congo belga, uma cesta de pé. Me virou o estômago, por isso que eu nem botei na aula o dia que eu preparei. Mas, tipo assim, os caras não só chegaram, né? Teve lutas, não tiveram lutas? Sim, mas se você acaba sendo dominado, você entra naquele sistema de escravidão de trabalho, né? Uhum. E aí depois Mas, vai ter as tipo, lutas para se livrar dessa gente. eles Olha esse conseguiram cara ganhar aqui, ó. Essa é uma foto que me incomoda um pouco. o quê? O que aconteceu? Olha, o que ele tá olhando? A mão dele? A mão e o pé dele, que foi amputado. Ai, credo. Olha só que civilização maravilhosa o europeu levou para a África. Aí eu sou obrigada a entrar no meu Instagram para ver foto de gato e ter que discutir com o europeu babaca, com o português babaca, que a colonização não teve nada a ver com os problemas da América, do Brasil, da América e da África. A gente vive na merda que a gente vive hoje, única e exclusivamente porque nossos governos são corruptos. Então, todos os 300 anos de escravidão, aí quase 1.000 anos, né, 500 anos, 600 anos de exploração dos europeus sobre a África, não tem nenhuma interferência nos atuais problemas que a gente tem e que eles têm também. E a Europa, toda a riqueza que tem, não foi porque ela roubou da América, da África, não porque ela explorou a América, a África e a Oceania, e porque ela escravizou pessoas e tirou matéria-prima à força desses lugares, é porque eles são muito lindos. Eu gosto de tirar do peito, assim. Passo um nervoso, menina. Aqui, ó. Mais foto aqui, quanta gente boa na Bélgica. Aqui, a galera presa. Criança. Fora os caras que tiravam foto, né? As mulheres. Porque, assim, eles iam pra África, pegavam as mulheres, estupravam as mulheres. Aí eles tiravam foto com as mulheres nuas. Isso não foi só no Congo belga. Pra levar pra casa e mostrar. Ó. Vocês estão aí? Sim.
Tô aqui, tô aqui. Sim. Vamos. É que vocês pararam de falar. Mano, eu tô com uma fome desgraçada, professora. Que eu não comi Eu café tomei pra ver aula. café, então. Comi minha tapioca. Nossa senhora. Muito bem, só para terminar, antes da gente chegar na parte que vai para Madá semana que vem. Nariz? Um cara no nariz? Eu não sei se é uma. Como eu não sei, eu não vou te dizer, mas se é que machucaram a pessoa ou se é a foto. Porque a foto é muito antiga. Então, eu não sei te dizer se machucaram a pessoa aqui. Se mutilaram, porque isso não é um machucado, né? É. Aí também vou mostrando para vocês o imperialismo japonês, para você também entender um pouquinho, porque coreano e chinês têm um ranço com o japonês, porque o imperialismo japonês, né, do século XIX, vai ser extremamente violento, né? Então, o Japão vai ser um país que é o país imperialista na Ásia, né? O Japão não vai chegar a invadir partes, assim, até onde eu sei, na África. Então, eles vão invadir a Coreia, nós vamos falar disso mais para frente, porque a gente vai ter a Guerra da Coreia. E também vai invadir a China. Por que eles invadem esses lugares? Matéria-prima para a indústria, porque o Japão industrializa muito e eles precisam de matéria-prima para produzir e para poder competir, né? Vender, competir e ganhar o monopólio deles. Mas como que, tipo assim, eles transportariam a matéria-prima? Aí você recolhe a matéria-prima, naquela época você já tem ferrovias, você tem caminhão, você já tem um monte de coisa agora. Ah, A gente vai... aí que surgiu os kamikazes? Kamikaze é Segunda Guerra. Ah, pode crer, pode crer. Segunda Doideira. Guerra. Da hora. Isso aí que você está vendo é uma cena do massacre de Nanquim. Nanquim é uma cidade, não sei se ainda existe com esse nome, na China, e os japoneses invadem a China para buscar matéria-prima, porque o solo chinês também era muito rico, né, em matéria-prima e minérios, e aí eles também não entram e falam licença, né. Essa cidade de Nanquim, por 6 semanas, os japoneses tocaram o terror nessa cidade, o terror, por isso que é chamado de o massacre de Nanquim ou o estupro de Nanquim, que eles estupraram em massa inúmeras mulheres chinesas, decapitaram inúmeros homens chineses, e como você está vendo aí, tem um bebê empalado. Caralho. Então, assim, que diabo de civilização é essa que você está levando para os outros, sabe? E aí, como que tem gente que engole esse discurso? Porque quando você tem, que nem quando eu discuti com o português lá, me irritou, estragou o Instagram para mim. O cara, pelo menos, é português. Então, assim, ele tá sendo babaca comigo porque ele é o cara que se beneficia de tudo isso. Agora, quando você tem uma discussão com um brasileiro que apoia tudo isso, aí você vê o poder da ideologia, como é incrível que você consegue convencer uma pessoa de que ela tem que trabalhar 12 horas por dia até morrer, que isso é certo e que isso é bom. Você consegue convencer as pessoas. Isso não é convencer numa conversa, isso é convencer ao longo da vida. A gente tem essas questões ao longo da nossa vida toda. A gente cresce com isso. A gente cresce aprendendo isso, gente. As questões de miscigenação, de raça, de racismo no Brasil são coisas que a gente ouve até hoje. E são coisas muito antigas, que são reproduzidas geração após geração. Por isso que eu estou dizendo, a gente precisa de um esforço para tentar transformar as coisas. Porque elas não vão mudar sozinhas, né? É a gente que cria, né? Nós fazemos a economia, nós fazemos política, é a gente que precisa fazer as coisas. Deixa eu mostrar outras fotinhos aqui do massacre de Nanquim. Cadê os caras sendo decapitados? Aqui, ó. Civilização, gente. Aí você falou, não teve briga? Teve, Fábio, ó. Teve sim. Mas, tipo assim, alguma população conseguiu, tipo, resistir a ponto, tipo, que se ela ganhar Essas alguma... daqui, a priori, não. Mas alguma ganhou alguma Não coisa? quer. Tipo... Olha isso aqui. Tá, ô, professor, eu... Pô, é meio pesado. Porque é pesado. Ah, não, mas... Não precisa mostrar mais não também, assim. Chega, né? Perdão. Um monte, assim. Desculpa. Mas é que, meu, parece que as pessoas não têm acesso ao Google como eu tenho. Porque quando eu discuto com as pessoas, elas, isso não aconteceu, que não sei o quê, Meu, olha o que eles fizeram. Tem que já chegar xingando já pra ficar esperto. Então, vamos lá. Vamos observar o que está acontecendo. Você está vendo os países europeus, eles estão dialogando e dividindo a África e a Ásia entre eles. Vamos lá. O sistema capitalista, ele não é autossustentável.
Ele precisa se reinventar para continuar funcionando. Então, nós dividimos a África, dividimos a Ásia, estamos ganhando dinheiro. Isso vai durar para sempre? Não, porque o povo vai se revoltar uma hora, né? Além disso, pensa em termos capitalistas. Esse sistema, essa maneira de ganhar dinheiro, vai durar para sempre? Não, porque esgotou Porque tudo. o dinheiro não circula. Isso. E aí, eu tô competindo, né? Eu, Alemanha, tô competindo com você, Itália, por posses, pela indústria, que estamos competindo com a Inglaterra, estamos competindo com a França, estamos competindo com o Japão. Vai ter uma maneira de todo mundo no Monopoly ganhar? Não. E o que acontece no Monopoly quando os ânimos se esquentam? Aí tem briga. Exato. O que essa competição de países europeus vai gerar? Primeira Guerra? A Primeira Guerra. Olha só. Que coisa louca, né, gente? Mas como que o Japão entrou na Primeira Guerra? O Japão? É. Não, o Japão, ele não participa de fato ali da Primeira Guerra. Ele Da vai segunda, participar né? da Segunda. Mas Ah, o da Japão segunda? já... Da Segunda ele participa. Do lado Eu da ia Alemanha, participar se eu estivesse lá. a gente não ia ter escolha se a gente estivesse lá. Bicho, eu ia com gosto. Pra matar nazista, né? É. Aí daqui a pouco eu vou pôr no YouTube e vai estar os nazis me xingando. Pior que às vezes é morenazi que vem me xingar. Acho que o cara Já não viu entendeu. aquele... Como que era o nome do cara? Negro nazista, já viu? Esqueci o nome dele. O Heleno! Heleno, ele mesmo. Vocês lembram do Heleno? Lembra? Mas o que é aquilo? Além da pessoa ser louca, né? Porque nazismo é uma coisa absurda, enfim. Ele não entende o que ele defende. Porque se ele entendesse, ele não defendia. Porque a ideia do Hitler era eliminar pessoas como ele da face da Terra. Osso, né? Muito bem, Madá. Então, a semana que vem, você e a Lari começam. Aí a gente vai falar um pouquinho dessa parte teórica do capitalismo, as fases do sistema, e aí você explica essas técnicas de enriquecimento das empresas, e aí a gente entra em Primeira Guerra. Tudo bem, pessoas? Tudo. Ai, deixa eu desligar a gravação, que não é mais necessário.